Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui em minha casa, com Moisés me ajudando. Tchau aí, velho. Mateus aqui por detrás da outra câmera. A Arilma está lá em cima orando. Minha sogra em outro canto orando. Mas nós não iremos deixar de adorarmos o Senhor juntos. Quero lembrar aos irmãos que o que nos fez tomar a decisão de cancelar o culto de hoje foi a quantidade de pessoas que estão contaminadas com influenza, inclusive eu e minha família, e não queremos que isso se espalhe pela igreja. Já muitos irmãos da igreja tiveram influenza, e a diferença desse vírus para o Covid é que, apesar dele não ser tão letal quanto o Covid, o contágio dele é muito mais rápido e muito mais poderoso. Então, quanto mais a gente puder poupar os irmãos desse contágio, melhor para a igreja. Quero crer que essa semana a gente volte ao normal, às atividades da igreja, no culto de quinta-feira e no culto também de domingo. E que Deus abençoe você essa semana sobremaneira. Essa live que nós vamos fazer vai ficar aqui gravada, e estamos filmando aqui com uma outra câmera que vai ser postado no YouTube com uma qualidade de som e imagem melhor. Eu quero orar no início, e mesmo estando no seu lar, reclina a sua cabeça, nós vamos falar com o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino sobre a nossa nação. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, na vida da nossa família, como é feita a vontade do Senhor no céu. Agora, quando tiramos esse momento para buscarmos a tua face, pedimos ao Senhor que o Senhor se faça presente em cada lar aqui representado nessa transmissão, e que a tua boa mão continue operando maravilhas no nosso meio, pois fazemos o nosso culto com todo o nosso coração a ti, que é digno e merecedor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Dá tempo ainda de você convidar alguém, convide alguém. E eu não vou cantar sozinho, nós vamos cantar louvando ao Senhor com um cântico que diz: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. O som tá bom aí, irmãos? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do
Mais uma vez, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio, deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Filho, me ajuda aqui. Tudo bem, meus irmãos? Para quem chegou agora, estou em casa aqui com meu filho Moisés, Mateus aqui me ajudando um pouquinho. É um clima dentro de casa. Eu estou muito feliz porque tem sido raro ter os meus filhos juntos. Então, quando eu os tenho aqui comigo, eu fico assim muito emocionado, né? O tempo vai passando, eles vão crescendo, cada um vai tomando o seu rumo, e eu e a Dilma celebramos quando temos o Moisés, o Mateus, Natália e a família junto assim. Muito bem, convido você para que abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 142. Salmo 142. Pode rir à vontade, irmãos. Eu tenho certeza que você gosta de estar com sua família também. Então, já que Jesus é o motivo da nossa alegria, então por que não alegrar-se com a família? Assim diz o salmista: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Muito bem, meus irmãos, esse salmo é um salmo de Davi, e eu amo os salmos de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas como homem, um homem sujeito a erros, um homem que experimentou muitas vitórias no campo de batalha, mas um homem também experimentado em dores. E no começo do ano agora eu quero trazer uma reflexão para os irmãos sobre onde eu posso melhorar a minha vida com Deus. Nós sempre temos algo a melhorar, sempre temos a obrigação de crescer em direção a Deus, crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da graça do Senhor Jesus, crescer no conhecimento das coisas do reino de Deus. E no início de ano, nós costumamos terminar o ano fazendo uma retrospectiva do que aconteceu, mas não podemos começar o ano sem fazer uma autoavaliação.
E quando Davi faz essa oração que veio de suas entranhas, do seu coração, ele estava fugitivo. Ele estava precisando dar um tempo na sua jornada para fazer uma autoavaliação. Então eu quero pontuar algumas coisas desse texto sagrado para que a gente não venha cometer os mesmos erros. A vida do cristão é uma vida de montes e vales, e no tempo do vale é um tempo de dor, de solidão, de aflição. O tempo do monte é o tempo da vitória, é o tempo das coisas boas, mas nós vivemos normalmente esse tobogã espiritual, de altos e baixos. E nessa caminhada de altos e baixos, nós temos que ter tempo para fazer uma introspecção, tempo para fazer uma autoavaliação. Por exemplo, você pode ter um carro novo, um carro 0 quilômetro, e você poderá usar esse carro por muito tempo. Mas em algum momento da sua vida, esse carro ele vai precisar de reparos. Ele vai precisar fazer com que algumas peças dele que pararam de funcionar bem, voltem a funcionar o carro bem, tendo essas peças trocadas. Então você pode hoje ter um carro novo, mas você pode ter a certeza que em algum tempo na existência desse carro, você vai precisar parar o seu veículo para dar uma manutenção. Isso é o normal da vida. A vida é assim mesmo. E outra coisa que nós aprendemos também, que você pode passar a vida toda sem ir ao médico. Que benção você ter uma saúde assim, né? Mas depois de certa idade, você começa a descobrir que o peso da idade vai levar você ao médico. E o médico vai dizer que você precisa usar a medicação A ou medicação B por causa de uma dor, por causa de uma inflamação, por causa de uma infecção. Então, todos nós, independente da nossa saúde, se você tem muita saúde, em algum momento você vai precisar ir ao médico. Você faz uma casa. Eu tenho ao lado da minha casa aqui agora um prédio novinho. O prédio está novo. O prédio está tudo novo. Está íntegro, esperando os novos moradores. Algumas pessoas já começaram a olhar o prédio. Dá gosto de ver. Bom gosto, tudo muito arrumadinho. Mas depois que esse prédio começa a ser usado, durante toda a existência desse prédio, ele vai precisar de manutenção. É um cano que estoura, é uma infiltração na parede, um problema no teto. Enfim, as construções precisam também serem revistas e serem acompanhadas, porque senão prédios podem ruir, casas podem ruir. Então, assim como o carro novo quebra, assim como prédios novos, quando não se dão a devida manutenção, eles vão ter problema, assim também é a nossa vida. E quando chega esses momentos em que Davi chegou na sua vida, você não deve insistir em tocar a vida com esse monte de problema acontecendo. Eu quero, baseado nesse texto sagrado, falar e pontuar aqui algumas coisas que o texto nos ensina. Para quem chegou agora, nós estamos ministrando no Salmo 142. Primeira coisa que o Salmo nos ensina é que nós não devemos insistir nos mesmos erros. Errar uma vez faz parte da nossa humanidade. Como não prestamos atenção no erro que cometemos, é muito normal a gente cometer aquele erro 2, 3 vezes. Agora, existem pessoas que entram numa roda viva de sequências de erro e erros que são sempre na mesma área. Quando isso acontece, você precisa parar e fazer uma autoavaliação. Por que isso tem acontecido comigo? Olha o que o profeta Ageu, no capítulo 1, versículos 6 e 7, nos fala. Ele diz assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestiu-vos, porém ninguém se aquece,
e o que recebe salário, recebe-o e como se colocasse num saco furado. Então, assim diz o Senhor: considerai os vossos caminhos. Em outras palavras, sua vida está indo de mal a pior, você tem tido muitos problemas, e problemas que se repetem sempre na mesma área, você precisa parar. O ano está no começo. Será que você vai cometer os mesmos erros do ano passado? Então é hora de pararmos e de avaliarmos. Quando foi que Davi fez isso? Quando ele estava sendo perseguido e jurado de morte. Ele precisou parar e reavaliar a sua condição espiritual, pessoal, psicológica, emocional. Ele precisou fazer essa avaliação. Então, a primeira pergunta que ele se fez foi: o que eu tenho feito de errado para ter tanta perseguição dessa maneira? Às vezes você não tem pessoas perseguindo você, mas você tem enfermidades que são repetitivas, você tem problemas financeiros, você sai de uma dívida e entra em outra. O que está acontecendo? É hora de você parar e fazer uma avaliação. O Senhor diz: considerem os seus caminhos, observe como você está andando. A segunda coisa que nós precisamos considerar é ter a honestidade de pedirmos a Deus que Ele mostre a nós o nosso erro. Você tem orado nesse sentido: Senhor Deus, me mostre onde eu tenho errado. Isso é um pedido sábio da nossa parte, de você dizer: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Nós temos o costume de, falando com Deus, só colocar as nossas petições. Quando agimos assim, nós não estamos tendo o bom senso de perguntar a Deus: Senhor, em que eu estou errando para estar experimentando esse tipo de situação? Gente, situações de dificuldade é o normal na nossa humanidade. A gente vai ter problema na área financeira, área da saúde, área familiar, trabalho. Isso faz parte da vida. O que não pode acontecer é você viver sem ter aprendido a lição naqueles problemas que se repetem imensas vezes, inúmeras vezes na sua vida. Então Davi parou, refletiu, teve uma conversa com o seu coração, e quando ele pediu a Deus para que ele mostrasse o seu erro, ele disse assim no Salmo 139, que você conhece tão bem, verso 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Terceira coisa que nós temos que fazer quando estamos numa roda viva de problemas: você pediu a Deus para revelar onde tem errado. Você pediu a Deus para te mostrar o seu erro. Você também precisa fazer uma coisa que agrada o coração de Deus. Você precisa quebrantar-se na presença do Senhor. A Bíblia diz que isso vai aperfeiçoar você. Quebrantar-se é humilhar-se, é admitir que errou. Quebrantar-se é ter o coração ensinável. Todos nós precisamos ter o nosso coração ensinável. As pessoas que não querem aprender, nós tomamos uma atitude de arrogância. E os arrogantes e soberbos aprendem muito pouco e não saem dessa roda viva de errarem. Então, a Bíblia diz, Salmo 51, versículo 17, assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não o desprezarás. Salmo 51, versículo 17. Outra coisa que Davi nos ensina no Salmo 142, que existirão momentos na nossa vida que a gente tem que fazer o que ele fez, um retiro espiritual. Não é você ir para um sítio, ou até mesmo para uma caverna, como ele fez, não, mas é você parar a sua rotina e retirar-se, mesmo que seja para dentro da sua casa.
ou para dentro do seu quarto e passar um bom momento em oração, pedindo a Deus para que Ele te mostre qual o caminho a seguir, pedindo ao Senhor para que Ele mostre por que tem dado errado tantas vezes as coisas na sua vida. Eu pergunto a você agora, uma pergunta de amigo: está dando tudo certo na sua vida? Existe alguma área que você tem errado e que você não consegue deixar de cometer esse erro? Você já colocou esse erro diante de Deus? Você já confessou a Deus a sua fraqueza em lidar com esse inimigo? Os erros são nossos inimigos. E geralmente, inimigos e erros tornam-se para nós instrumentos de ensino. Se você errar e aprender no primeiro erro, você vai ficar mais fortalecido para não cometer aquele erro novamente. Mas se você deixar a vida de qualquer maneira, você vai errar inúmeras vezes e vai ser considerado, à vista dos outros, uma pessoa sem sucesso, um fracassado. E o Senhor Deus, Ele não tem nos chamado para o fracasso. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É o que nos diz a sua palavra. Então faça um retiro espiritual. Pare o que você está fazendo. Tire um tempo para estar na presença de Deus e conversar com Deus para que a sua vida melhore. Como é que eu faço então para melhorar a minha vida com Deus? Primeiro, na sua conversa com Deus, você precisa conversar com Deus sem cerimônias. Fale diretamente com Ele. Seja franco no seu relacionamento com Ele. Olha o que diz o versículo 1 do Salmo 142. Ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Ele não pediu outra pessoa para interferir entre ele e Deus. Ele não pediu: ô Chico, faz uma oração por mim aí. Ó, tá dando tudo errado, só ora por mim aí. Não, ele pessoalmente foi a Deus. Ele pessoalmente se humilhou diante de Deus. Ele fez uma oração em forma de súplica. Ele fez um clamor da alma. Ele diz: com a minha voz eu clamei ao Senhor. Com a minha voz eu supliquei ao Senhor. Quando foi a última vez que você clamou? Quando foi a última vez que ao Senhor você ergueu uma súplica? Segunda coisa, abra o coração para Deus sem ter nenhuma reserva. Nós podemos esconder as coisas das pessoas que nos rodeiam, de Deus não. E o Senhor Deus é tão educado que Ele vai respeitar aquilo que eu vou estar falando a Ele. Se eu conto parte, ou se eu conto a parte que me interessa, ou se de fato eu estou abrindo o meu coração, expondo a Ele as minhas fraquezas, os meus erros e os meus fracassos. Abra o seu coração para Deus sem reserva. Olha o que ele diz no versículo 2: derramei a minha queixa perante a sua face e expus-lhe a minha angústia. Ô gente, é muito ruim você andar angustiado. É uma coisa terrível você andar no terreno da angústia. Dá um aperto no peito, uma falta de ar. Você parece que vai morrer. Quando isso estiver acontecendo, fale com Deus. Converse com o Senhor. Ele disse: derramei a minha queixa perante a sua face e expus-lhe a minha angústia. Terceira coisa que nós devemos fazer é liberar o nosso espírito sem reservas para Deus agir. Olha o que diz o versículo 3. Desculpe a tosse. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, ou o meu caminho. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Ele estava angustiado, porque ele sabia que o inimigo, na nossa vida, o inimigo é invisível, você não vê o que ele está armando, mas Deus vê. Então, abra-se completamente diante dele.
Abra o seu espírito para ouvir a voz do Senhor falar com você. Sabe por quê? Deus sabe tudo sobre você, tudo. Não há nada em você que Deus não saiba. Agora Ele vai te respeitar. Se você, sem nenhuma reserva, confessar a Ele a sua fraqueza, a sua dificuldade, e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele vai te ajudar. Deixa Deus trabalhar. Deixa o agir de Deus acontecer em sua vida. Um dos cânticos que nós cantamos na igreja, que eu amo esse cântico, diz: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Às vezes, para Deus arrumar a nossa vida, Ele vai ter que fazer uma bagunça. Primeiro o caos, depois a ordem. Ele vai colocar ordem no caos. E nós não queremos sair da zona de conforto, então a gente não tem coragem de orar como Davi. Mas ore, peça a Deus para entrar com providência. Olha o que diz o verso 4 e 5 aí. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, olha o que ele diz, clamei, eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. O Senhor é nosso refúgio. É nele que nós devemos nos esconder. Não confie nos homens, não confie nos poderes, confie em Deus. Quando as coisas estiverem indo de mal a pior, procure a presença de Deus, faça esse retiro, clame ao Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz que nada há encoberto que não seja revelado. E o Senhor Deus, Ele vai revelar a você, que é um servo dele, uma serva dele, o que está acontecendo na sua vida. Versículo 6, ele faz uma outra coisa que nós devemos considerar. Ele nos diz que nós devemos, diante de Deus, reconhecer a nossa fraqueza. Olha o que diz no verso 6. Ele diz: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Tristeza, depressão, apatia, às vezes deixa as pessoas no modo inoperante. Ela não está nem no stand-by. Ela entra no estado de inaptidão para fazer, para realizar, para reagir. E Davi orou então dessa maneira: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Você já esteve muito abatido? Você está abatido hoje, abatida? Você lembra do salmista conversando sobre isso? Ele diz: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu o louvarei, pois Ele é o Deus da minha face, Ele é o meu Deus. Mas Ele conversou consigo. Tem hora que nós precisamos ter essa conversa interior e conversa com Deus. Então reconheça as suas fraquezas diante de Deus. Davi, em outras palavras, estava dizendo que o inimigo dele era mais forte que ele, mas ele reconhecia que havia alguém mais poderoso do que aquele inimigo, que era o próprio Deus. Penúltimo, renova os seus propósitos após a sua crise. Você está começando o ano, não está em crise nenhuma, está tudo bem? Glória a Deus, louvado seja Deus. Você quer renovar os seus propósitos para o que há de realizar esse ano? Você faz muito bem. Faça novos propósitos. Coloque-os todos, um a um, diante do Senhor. Olha o que o Salmo, no versículo 7, diz: tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste muito bem. Louve ao Senhor na congregação dos justos. Testemunhe da sua fé.
testemunhe da resposta à sua oração. Testemunhe. Quando nós testemunhamos, pessoas são edificadas, crescem na fé e o Senhor Deus é glorificado. Louve ao Senhor na congregação dos santos. Aprenda com as experiências, ainda que elas tenham sido muito ruins a você. Eu encerro esta palavra lendo o Salmo 51, o versículo 7, que diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Peça a Deus para purificar você. Sabe o que é purificar? Sabe o que é lavar? Você pega um prato sujo e coloca ali detergente, esfrega uma bucha para você poder reutilizar aquele prato. De igual modo, nós somos também vasos nas mãos de Deus, que para que Ele, o Senhor Deus, nos use, o nosso interior precisa estar puro, precisa estar santificado, a nossa mente precisa estar em ordem, o nosso coração precisa estar direcionado pelo Espírito de Deus. Então que o Salmo 142 seja não só a oração de Davi, mas seja hoje a sua oração. Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que ainda hoje você que está passando por alguma aflição e que estará vendo esse vídeo depois dessa transmissão, você possa fazer o que Davi fez. Retire-se, tire um tempo para Deus e fale com Deus. Deus tem prazer em nos ouvir. Eu quero orar, encerrando esta palavra, também anunciando a você que pretendemos voltar ao normal, culto na quinta e no domingo. Se tudo der certo, esperamos que o pior dessa gripe terrível tenha passado e que os irmãos estejam fortalecidos. Muita gente da igreja me procurou dizendo que não estaria no culto por causa dessa gripe, então a melhor maneira que tivemos para poder atender a todos foi fazer essa transmissão. É uma coisa que eu detesto fazer, mas por uma questão de bom senso e de saúde pública eu tomei essa decisão contrária à minha vontade, pensando no bem dos irmãos. Quero pedir aos irmãos encarecidamente para que nos próximos cultos os irmãos não deixem de usar a sua máscara, leve a sua máscara. Nós vamos estar com os irmãos à porta, com álcool em gel, para que os irmãos possam estar em segurança. Nós temos tido o cuidado de fazermos a asepsia adequada, conforme a Organização Mundial da Saúde nos orienta, para que nenhum irmão fique mal na igreja. Então, que Deus te abençoe. Feliz em ver os irmãos aqui e saudade de todos vocês. Que Deus te abençoe. Quero orar e vamos encerrar a nossa transmissão. Pai, bendito seja o teu nome, ó tu que ouve orações. Manifesta o teu poder dentro da casa dos meus irmãos. Que venha saúde, que venha paz, prosperidade, provisão, que venha também domínio próprio, que venha mansidão, que venha temperança, Senhor. Que o fruto do Espírito seja abundante na vida de cada irmão e que os lares possam respirar amor. E que todo espírito de rebelião em nós, todo espírito de soberba e de arrogância em nós, seja colocado aos pés da cruz. Oramos assim, abençoando os irmãos com a tua graça, com a tua paz e com o teu imenso amor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu estou fazendo atendimento via online aos irmãos que quiserem, é só marcar um horário. A gente faz a videochamada e vai ser uma bênção, tá bom? Ontem eu já recebi algumas ligações e fiquei muito feliz em conversar com os irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Não vou citar nome aqui em particular, que eu vou deixar alguém chateado aí, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus.